Morning, Brazil. Bom dia, Brasil. It's kind of like Good Morning, Vietnam. É. There was this duck who went into a local bar. Havia pato que foi para barzinho da esquina And he said, I want to order a ham sandwich. e disse: eu queria sanduíche de presunto, por favor. The bartender said, we don't sell ham sandwiches here. E o cara do botequim falou: olha, nós não servimos sanduíche de presunto aqui. So the duck came back the next day. Então o pato voltou no dia seguinte. I want to order a ham sandwich. Disse: eu quero sanduíche de presunto. Listen, duck, I told you yesterday we don't sell ham sandwiches. E o cara falou: escuta aqui, pato, já falei para você, nós não vendemos sanduíche de presunto. Duck come back the next day and ordered another ham sandwich. Pato voltou no outro dia e pediu novamente sanduíche de presunto. And the bartender said, listen, duck, E o dono do botequim falou: escuta aqui, seu pato. you come in here tomorrow and order a ham sandwich, I'm going to nail your webbed feet to the floor. E se você vier aqui amanhã e pedir sanduíche de presunto, eu vou pegar esses seus pezinhos e vou pregá-las no solo, no chão. The duck come back the next day and said, O pato voltou lá no dia seguinte e disse: do you have any nails? tem prego aí? No? Não? Do you have any ham sandwiches? Não tem prego? Então me dá sanduíche de presunto. Have you ever been outsmarted by a duck? Você já teve pato que te enganou? Sometimes we are, aren't we? Às vezes chega pato e nos enrola, não é verdade? I want to introduce my colleague, Dr. Fernando Gazan, Eu quero apresentar o meu colega Fernando Gazan. and he teaches at Regent University. Ele ensina na Regent University Got his doctorate of psychology from Fuller Seminary, e recebeu o seu doutorado de psicologia no seminário de Fuller. and he's been doing some research on our ministry. E ele tem feito pesquisa sobre o nosso ministério. And we'll be doing a seminar, I think, this afternoon and tomorrow afternoon. Nós vamos estar fazendo seminário amanhã à tarde. Thank you, Fernando. Obrigado. Take your book and turn to page 86. Dá uma olhada no seu livro aqui na página 86, 86. This research got started by another Christian therapist Essa pesquisa foi iniciada por outro terapeuta cristão who did a pre-test and post-test after going through our conference. que testava as pessoas pré e após a nossa conferência. And these were the most hurting people in our group, Essas eram as pessoas mais machucadas do nosso grupo and these are the results. e estes são os resultados: 48% de melhora da depressão, 46% da melhora da ansiedade, 70% de melhora nos pensamentos e vozes torturantes, 46% de melhora nos hábitos incontroláveis, 55% de melhora nos conflitos de angústia interiores. Now that was the result of one counseling session done by a well-trained layperson. Isso foi o resultado de uma sessão de aconselhamento conduzida por leigo bem treinado. Now that can only happen because we believe that Christ himself is a wonderful counselor. E isso só pode acontecer porque nós acreditamos que Cristo, propriamente dito, é conselheiro maravilhoso. Now we're going to lay the foundation this week, Agora, nós vamos colocar o alicerce essa semana, but Thursday night and Friday morning, mas na quinta-feira à noite e sexta de manhã, I'm going to share the process with you, eu vou compartilhar com vocês o processo and then we're going to give you a chance to go through that same process yourself. e nós vamos dar a vocês uma oportunidade de passar por esse mesmo processo. One, because I would like to help you, Primeiramente porque eu gostaria de ajudar vocês, but even probably more important, mas muito mais importante do que isso, I want you to be able to help others in the same way. eu quero que vocês possam ajudar outros. And I pray that you would just dream with me. Eu gostaria que você sonhasse comigo. What would happen if all the people in our churches were alive and free in Christ? O que aconteceria se todas as pessoas das nossas igrejas fossem vivas e libertas em Cristo? That everyone deeply understood what it meant to be a child of God. Que cada uma delas compreendesse profundamente o que é você ser filho de Deus. And they were free to be the person God created them to be. E elas fossem livres para serem as pessoas que Deus os criou para serem. I believe we turn this world upside down. Eu imagino que nós viraríamos esse mundo de ponta cabeça. Does God want us to know those things? Será que Deus quer que nós saibamos essas coisas? Absolutely. Claro que sim. Sure he does. Let me give a couple stories about last night. Deixa eu contar algumas histórias para vocês. One of our faculty's wives at the seminary Uma das esposas de membro da nossa equipe came down with pneumonia. teve pneumonia. She wasn't responding to treatment.
Ela não respondia ao tratamento So they finally took 1.5 liters of fluid out of her lungs. e finalmente tiraram 1,5 litros de líquido do seu pulmão. And then they found the cancer, E aí descobriram que ela tinha câncer, about the size of her fist, right by her lungs. mais ou menos do tamanho de um punho fechado bem no pulmão. And I went on a conference tour that summer, Aquele verão eu fui numa conferência itinerante and when I came back, her husband called me. e quando eu voltei o marido dela me telefonou. He said, my wife is just phobic, she's fearful, A minha esposa está cheia de medo and wants to talk with you. Would that be okay? e ela quer conversar com você. Será possível? So I went over to her house, Então eu fui à casa dela and she wanted to see me alone for a moment. e ela queria estar a sós comigo por um And momento. she took out that list of who we are in Christ. E ela pegou aquela lista de quem nós somos em Cristo She said, you gave this to me 2 years ago. e disse, olha, você me deu isso aqui 2 anos atrás. She said, I want you to know that this has held my life together. E eu quero que você saiba que eu tenho vivido às custas dessa lista. And this very wonderful Christian woman said to me, E essa mulher cristã maravilhosa disse para mim, Neil, I'm not sure I'm a Christian. Neil, eu não tenho certeza que eu sou cristã. I was just flabbergasted. E eu fiquei arrasado. I said, honey, if you're not a Christian, I'm in deep trouble. Eu disse, filha, se você não for cristã, então eu estou mal. I said, why would you think that? E por que você pensaria assim? She said, I go to church and I have these blasphemous thoughts. E ela disse, olha, eu vou para a igreja e eu só penso um monte de palavrão na minha cabeça. And, foul thoughts go through my E mind. pensamentos muito ruins passam pela minha mente. I said, well, honey, that's not you. E eu disse, querida, isso não é você. How do I know that's not her? E como é que eu sei que isso não é ela? The Bible says you joyfully concur with the law of God in the inner man. A palavra nos diz que vocês alegremente concordam com Deus no homem interno, no homem interior. Do you believe those thoughts? Você acredita nesses pensamentos? Eu Well, perguntei. no. Ela disse não. You see, that's why it's so important to understand this battle for your mind. Por isso que é tão importante compreendermos a batalha pelas nossas mentes. Now, if those were her thoughts, Se essas fossem pensamentos dela, what would she conclude about herself? o que ela poderia pensar a respeito de si mesma? That maybe she's not a believer. Que ela não deve ser cristã. And if she's not a believer, she's facing death. E se ela não é cristã e está deparando com a morte, And there's the basis for her fear. aí está a razão do seu medo. I had another Talbot student come to me one day and ask, Eu tive um outro estudante de seminário chegar para mim um dia e me perguntar. he said, what's going on in my mind? Ele me perguntou, o que se passa na minha mente? I said, why are you asking? Eu disse, por que me pergunta isso? And he said, well, it takes me an hour to drive to school. Ele me disse, eu levo 1 hora para dirigir de casa até a escola. I said, so do I. E eu disse, eu também. But I live an hour away. Mas eu moro a 1 hora de distância He daqui. lived 5 minutes away. E você mora 5 minutos da I said, escola. well, how come it takes an hour? Por que está te levando 1 hora para chegar aqui? Oh, I said, I get in my car and start driving, Ele disse, eu entro no meu carro, eu começo a dirigir. and this little thought in my head says, turn right here. E aí vem um pensamentozinho na minha cabeça e diz, vira para a direita aqui. So he was getting a tour of our town every morning. Então toda manhã ele fazia um tour completo da cidade. He said, I don't think that's God. E eu disse, eu acho que I isso said, I não é don't think it is Deus. either. E eu disse, eu também acho que não é. And he sat down and went through our conference Então ele se sentou e passou pela nossa conferência and came up with tears in his eyes e veio depois com lágrimas nos olhos and said, I'm free. e disse, estou liberto. For 10 years, he thought that little thought was the voice of God. Durante 10 anos ele achava que aquele pensamento fosse a voz de Deus. And all he was doing is paying attention to a deceitful spirit. E a única coisa que ele estava fazendo era ouvindo a voz de espíritos enganosos. I'm sharing that because that can happen to faculty members and students alike. E eu sei que isso pode acontecer com professores do seminário, bem como seus estudantes, seus alunos. Even the best of the people here could be deceived. Os melhores entre nós aqui poderíamos estar enganados. That's why we have to be aware of this subtle battle that's going on for everybody's mind. É por isso que nós temos que ser conscientes dessa batalha sutil que existe buscando a nossa mente. I want to share with you, as we begin looking at our emotions this morning, a little parable. Enquanto nós esta manhã começamos a dar uma olhada nas nossas emoções, eu quero compartilhar com vocês uma pequena parábola. That's it. Eu vou ler a parábola, mas eu só queria lembrar vocês que existe um galardão para quem trouxer um copo de água para outro em nome de Jesus. Uma criança recém-adotada viu-se, desculpe, página 147. Página 147 do livro. Uma criança recém-adotada viu-se de repente numa enorme mansão. Seu novo pai sussurrou em seu ouvido:
Esta casa é sua e você tem o direito de estar aqui. Fiz de você um coerdeiro com meu único filho. Ele pagou o preço para libertar você do seu antigo dono, que era cruel e pronto a condenar. Comprei-a para você porque o amo. O menino não pôde senão duvidar deste presente incrível. Isso parece bom demais para ser verdade. O que eu fiz para merecer tanto? Perguntou ele. Fui um escravo desde que nasci e não fiz nada para obter tal privilégio. Ele estava, porém, profundamente grato e começou a explorar todos os aposentos da mansão. Experimentou alguns dos aparelhos e utensílios. Muitas outras pessoas adotadas também moravam na mansão e o menino começou a formar novos relacionamentos com seus irmãos e irmãs. Ele gostou especialmente das refeições onde podia comer à vontade. Então aconteceu. Ao se levantar da mesa, derrubou uma bandeja de copos e uma jarra valiosa caiu no chão e se quebrou. De repente ele começou a pensar: você, seu idiota, não vai conseguir escapar dessa. Que direito tem de estar aqui? É melhor se esconder antes que alguém descubra, porque certamente vão expulsá-lo. A princípio ele ficou deslumbrado com a delícia de viver na mansão, com uma nova família e um pai amoroso, mas agora estava confuso. Velhas fitas colocadas na primeira infância começaram a tocar de novo em sua mente. Sentia-se cheio de culpa e vergonha. Os pensamentos acusadores continuaram. Você pensa que é? Quem você pensa que é? Algum tipo de personagem privilegiado? Você não pertence a essa parte da casa. Pertence ao porão. Meu antigo feitor tinha razão a meu respeito. Este não é o meu lugar. Com a cabeça cheia de pensamentos assim, o garoto desceu ao porão. O porão era sombrio, escuro e desesperador. A única luz vinha de uma porta aberta no alto da escada pela qual descera. Lá em cima todos conversavam entre si e participavam dos projetos diários que eram divertidos e interessantes. No porão, todavia, ninguém se falava. Estavam envergonhados demais. Embora ninguém gostasse dali, a maioria achava que ali era que devia estar. Não sabiam como voltar a andar na luz. Se fizessem isso, outros viriam as suas imperfeições. Velhos amigos chegavam ocasionalmente até a porta e os encorajavam a subir outra vez, onde haviam preparado um lugar para eles. Alguns amigos eram mais insistentes do que outros e repreendiam-os do porão, o que só piorava as coisas. Nem todos estavam lá embaixo pelo mesmo motivo. Alguns, como o menino, pensavam: mereço estar aqui. Tive uma oportunidade, mas joguei fora. Outros achavam que não conseguiriam subir as escadas. Mesmo que reunissem toda a sua coragem, os degraus provavelmente quebrariam sob o seu peso. Eles sempre tinham uma razão para não voltar lá para o pai em cima. Alguns reuniam forças para subir por algum tempo, mas não ficavam o suficiente para resolver seus conflitos e aprender a verdade que os capacitaria a ficar. Desciam então novamente. Outros ainda temiam não ser aceitos. Seu velho feitor não os aceitaria. Como esperar então que o pai adotivo os acolhesse depois do que lhe haviam feito? No começo, o nosso filho recém-adotado ficou tateando no escuro, tentando achar um meio de sobreviver. Quanto mais demorava no porão, tanto mais a lembrança de como era morar lá em cima começava a dissolver-se, juntamente com a sua esperança de voltar um dia. As velhas fitas da infância questionavam o amor do novo pai, e ele começou a se perguntar se fora, na verdade, realmente adotado. O ruído das pessoas se divertindo lá em cima o irritava. Lembrava-se da luz que havia ali como sendo calorosa e convidativa. Mas agora, sempre que a porta do porão se abria, ela parecia penetrante e reveladora. Recordou que o pai adotivo dissera que a maioria das pessoas gostava da escuridão mais do que da luz, porque suas obras eram más. O menino fez algumas tentativas tímidas de voltar à luz, mas acabou encontrando ali embaixo mesmo um canto e deitou-se. Para sobreviver, comia larvas e o musgo das paredes úmidas. Certo dia, porém, um feixe de luz penetrou em sua mente e a razão voltou. E ele começou a refletir: por que não me entregar à misericórdia dessa pessoa que se diz meu pai?
O que tenho a perder? Mesmo que me obrigasse a comer as migalhas que caem da sua mesa, seria melhor do que isso. Decidiu então arriscar-se e subir as escadas e enfrentar o pai com a verdade do que fizera. Pai, disse, derrubei uns copos e quebrei uma jarra. Sem dizer palavra, o pai tomou pela mão e o levou até a sala de jantar. Para a enorme surpresa do menino, o pai havia preparado um banquete para ele. Bem-vindo ao lar, filho, disse o pai. Não há condenação para os que pertencem à minha família. Oh, the incredible grace of God. Ah, a incrível graça de Deus. A lot of our people live in that basement. Muitos do nosso povo vivem naquele porão. Everybody here has the same right as each other. Todo mundo aqui tem o mesmo direito um que o outro. You're all children of God. Somos todos filhos de Deus. This is not a side issue in the New Testament. Isso não é um assunto que fica meio de lado no Novo Testamento. This is the central issue. Este é o assunto central. I'm supposed to treat my wife and grant her the honor as the fellow heir of the grace of life. Eu tenho que tratar a minha esposa e dar-lhe honra porque ela é co-herdeira da graça da vida. First and foremost, my wife is a child of God. Porque antes de tudo, a minha esposa também é uma filha de Deus. When the runaway slave was won to Christ, quando aquele escravo fujão foi ganho para Cristo, Philemon sent him back and he was supposed to be received as a brother. Filemão o mandou de volta e ele deveria ter sido recebido ali como irmão. There is no more important understanding that we could have for ourselves and our people. Não existe nada mais importante para nós compreendermos para o nosso bem e o bem do nosso povo Than to realize we are children of God. do que esta compreensão de que nós somos filhos de Deus. That God loves us and has prepared a place for us. Que Deus nos ama e preparou um lugar para nós. And yet, most of your people don't have that perception. Mas na realidade a maioria do nosso povo não tem esta percepção. I want to look at this emotional part of our life. E eu quero dar uma olhada agora nessa parte emotiva da nossa vida. We grew up learning that we can't trust our feelings. Nós crescemos com o seguinte aprendizado: não confie nos seus sentimentos. And my question would be, where did you begin to think you could trust your thinking? E eu pergunto, aonde é que você começou a pensar que poderia confiar no seu raciocínio? We are told, lean not on your own understanding, but in all ways acknowledge God. Nós somos ensinados pela palavra que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio conhecimento e sim em todas as coisas depender de Deus. The only basis for our trust is Christ himself. A única base da nossa confiança é Cristo propriamente. But when we say we can't trust our feelings, Mas quando nós dizemos não confie nos seus sentimentos, we have a tendency to deny them, nós temos uma tendência de negar nossos and sentimentos. that's never healthy. E isso não é sadio. I remember the first time I experienced a gal who was having demonic problems. Eu me lembro que a primeira vez que eu encontrei uma moça que estava com problemas demoníacos. She walked into my office in about 1975, I guess. Ela entrou no meu escritório lá em mais ou menos 1975. She looked like the classic flower child of the 60s. Ela parecia aquela hippie dos anos 60. She was 27 years old. Ela tinha 27 anos de idade, She was barefoot. descalça. She literally had a tear-stained Bible. Ela tinha, na realidade, com ela uma Bíblia manchada de lágrimas. Had wept over the Word of God. Ela havia chorado em cima da palavra de Deus. She was a graduate of a university Ela era formada na universidade. and finished her teaching credentials. E ela tinha se formado como professora. But for the last 5 years has been classified as paranoid schizophrenic. Mas durante os últimos 5 anos ela havia sido classificada como paranoica e esquizofrênica. And here she is coming to me for help. E aí ela chega para mim para pedir ajuda. I was fresh out of seminary. Eu tinha acabado de passar pelo seminário. I gave her a couple psychological tests. Eu dei uns testes psicológicos para ela. And she really couldn't even take them. E ela nem conseguia fazer os testes. She'd been hospitalized 3 times. Ela havia estado 3 vezes no hospital. And so after about 2 hours, I said to her, E depois de umas 2 horas eu disse a ela: I'd like to try to help you, eu gostaria de tentar te ajudar, but I want you to come under the authority of this church. mas eu quero que você venha sob a autoridade dessa igreja. And as soon as I said that, she got up and tried to leave the room. E no momento que eu disse isso, ela se levantou e queria sair daquela sala. She said, I got to get out of here. Ela disse: eu tenho que sair daqui. And why I said this, I don't know. Por que eu disse isso para ela? Eu não sei. But I said, Linda, is Jesus your Lord? E eu perguntei assim: Linda, Jesus é o seu Senhor? And she said, you asked Jesus who my Lord is. You asked Jesus who my Lord is.
E ela me respondeu assim: pergunte você para Jesus quem é o meu Senhor. And she walked out. E ela saiu. And I followed her down the staircase, kept asking her the same question. E eu fui atrás dela descendo as escadas e fiquei perguntando a mesma coisa para ela. And she stopped and turned around and looked at me and said yes. E ela de repente parou, olhou para mim e disse sim. I said, can we go back to my office? E eu perguntei: podemos voltar para minha sala? Well, sure. Ela falou: claro que sim. And I went for some help. E aí eu fui buscar ajuda. And there was none there. E não havia nenhuma ajuda ali. But I remember sitting face to face with her and asking her this question. E eu me lembro de sentar de cara a cara com ela e fazer esta pergunta. I said, there's a battle going on for your mind. Has anybody talked to you about this before? Eu disse: olha, existe uma batalha transcorrendo e eles estão querendo capturar a sua mente. Alguém já falou com você sobre isso? She said, no, either they didn't know or they were afraid. Ela disse: não, ou não me falaram, ou não tinham conhecimento, ou estavam com medo. You see, she knew. Porque ela sabia. But that's pretty fair observation, I think, of our culture. Mas eu acho que essa é uma observação bastante justa da nossa cultura. The medical profession didn't know, A profissão médica não sabia and the church was half scared. e a igreja estava com medo de mexer com isso. Well, that was my first experience. Essa foi a minha primeira experiência. I had no training to help me with this. Eu não tive nenhum treinamento para me ajudar And com isso. what little I did know, E o pouco que eu sabia, I assumed she must have some moral problem or dabbling in the occult. eu imaginei que ela tivesse algum problema no âmbito moral ou estivesse mexendo com religiões ocultas. Neither one was the case. E nenhum dos dois era o caso. I mean, she was doing everything she could to do the right Christian thing. Ela estava fazendo tudo o que podia para fazer a coisa cristã correta. So what was the basis for her problem? Então qual era a base do seu problema? Well, I knew that it started when her well-known pediatric father ran off with the nurse. Eu soube que tudo começou quando o pai dela, que era um pediatra famoso, saiu de casa e fugiu com a enfermeira dele. Just left his wife and the family. Simplesmente abandonou a esposa e a família. And all the other brothers and sisters and mother, they all got mad and angry. E todos os outros irmãos e a mãe, todo mundo ficou bravo. But she was the only professing Christian. Mas ela era a única cristã daquela casa. So she did what a lot of Christians do. Então ela fez o que muitos cristãos fazem. She lied. Ela mentiu. That's really true. É verdade. She lied emotionally, Ela mentiu emocionalmente, not verbally. não verbalmente. But she tried to stuff all those emotions. Ela tentou enfiar todas aquelas emoções. See, as a Christian, she's not supposed to be angry or bitter or upset. Porque como cristão ela não poderia estar brava, nem amarga, nem irada. And that triggered her whole response. E essas emoções embutidas foram o gatilho que disparou toda essa resposta dela. I remember talking to her. I remember saying to her, we need to talk about your father. Eu lembro de falar com ela que nós precisamos falar sobre o seu pai. As soon as I mentioned the word father, she'd want to get up and run out. No momento que eu falava a palavra pai, ela queria levantar e sair da minha sala. And this was all learning for me. E tudo isso para mim era novidade absoluta. She would look at me and say, you changed just now. E ela olhava para mim e dizia assim: você mudou agora mesmo. And I'd ask, what do you mean by that? E eu dizia: mas o que quer dizer com isso? Well, she had a lot of bizarre things going on in her mind. Ela tinha muita loucura na cabeça dela. So I thought it was all her. E eu pensei que tudo isso era ela. It took about 4 weeks before I realized that I was changing. E demorou umas 4 semanas para eu perceber que era eu que estava mudando. She was so hypersensitive to the spiritual world Ela era tão altamente sensível ao mundo espiritual that she could tell when I was ministering to her in the flesh or in the spirit. que ela conseguia detectar a diferença de quando eu estava ministrando para ela na carne ou no espírito. You may not realize that you can preach in the flesh. Você talvez não perceba que você pode pregar na carne. You can even preach the truth in the flesh. Você pode até pregar a verdade na carne. And that was an incredible feedback to me. E isso foi um feedback incrível para mim. Whether I'm just trying to give some intellectual answer or I really was an instrument in God's hands. Se eu estou apenas tentando dar uma resposta intelectualmente boa ou se eu estou sendo um instrumento nas mãos de Deus. But I was really searching for try to find out what was the beginning core of her problem. Mas eu estava ali numa busca para tentar entender qual foi o princípio do problema dela. And God just allowed me to see two very familiar passages in a different way. E Deus então me permitiu que eu visse duas passagens absolutamente conhecidas sob uma luz diferente. One is Ephesians 4:25. Uma delas é Efésios 4 e 25.
Speak the truth in love, for we are members of one another. que diz: digam a verdade em amor, porque nós somos membros um do outro. Be angry, but don't sin. Ire-se, mas não peque. Don't let the sun go down on your wrath. Não deixa com que o sol se ponha sobre a sua ira. What's the continuation of that sentence? Qual é a continuação dessa sentença? Don't give the devil a place. Não dê lugar para o diabo. Or 1 Peter 5:7. Ou então 1 Pedro 5:7. Cast your anxiety onto Christ because he cares for you. Jogue a sua ansiedade sobre Cristo, porque Ele cuida de você. What's the next verse? Qual é o próximo versículo? Be alert, be a sober spirit. Seja alerta e sóbrio, For the devil is roaring around like a hungry lion seeking for someone to porque o devour. diabo anda por aí como um leão faminto buscando alguém que ele possa tragar. Now the first thing you learn in Bible interpretation is Na primeira coisa que você aprende na interpretação da Bíblia é that nothing has meaning without context. que nada tem significado sem o seu contexto. So if you're looking at giving the devil a place or he's roaring around seeking someone to devour, E se você está olhando então em dar lugar para o diabo e o fato que ele está andando por aí como um leão, what's the previous context? qual é o contexto prévio? Anger and anxiety. Ira e ansiedade. Now don't tell people that anger and anxiety are demonic. Agora, não vai falar para as pessoas que a ira e a ansiedade são demoníacas. They are not. They're just human emotions. Elas não são, elas são simplesmente emoções humanas. But we may soberly conclude this. Mas nós podemos lucidamente concluir o seguinte: If we don't learn to deal honestly and emotionally with this part of our life, se nós não aprendermos a lidar honestamente e emocionalmente com essa parte da nossa vida, we may be setting ourselves up for some spiritual problems. nós vamos na realidade estar nos colocando numa situação que vai provocar problemas espirituais no futuro. I discovered finally the whole core to her problem, Eu descobri finalmente qual era o centro do problema dela, and it was related to unforgiveness. e era relacionado à falta de perdão. And within 4 months, E dentro de 4 meses, she had gained 15 pounds ela tinha engordado 7 quilos and was doing an internship at our church. e estava fazendo um internato na nossa igreja. Now I think I could have gotten her out of that afternoon. Agora, com o que eu já aprendi, eu poderia ter trabalhado a libertação dela numa tarde. What are our emotions? O que são as nossas emoções? Our emotions are to our soul As nossas emoções são para a nossa alma what our ability to feel is to our body. o que o nosso tato é para o nosso corpo. Suppose I had the power to take away the sensation of pain. Imagine que eu tivesse o poder para lhe retirar a sensação de dor. You would never again feel physical pain. Você nunca mais fosse sentir dor física. I offered it to you as a gift. E eu oferecesse isso para você como um presente. Would you receive it? Você gostaria de recebê-lo? Be tempting, wouldn't it? Seria uma tentação, não era? But that may be one of the most important things that you possess. Mas isso é uma das maiores faculdades mais importantes que você possui. If you couldn't feel pain, Se você não pudesse sentir a dor, your body would be scarred within weeks. em poucas semanas você seria uma cicatriz ambulante. Leprosy is a disease of the nervous system. A lepra, por exemplo, é uma doença do sistema nervoso. Now these people begin to be scarred E essas pessoas se enchem de cicatrizes not because of leprosy, não por causa da lepra, but because they can't feel. mas porque eles não conseguem sentir as And coisas. so they burn themselves Então elas se queimam and cut e themselves. se cortam. And so that's a God-given experience, that of pain. Então essa possibilidade de sentir dor é um presente que Deus nos dá. Wouldn't it be great if you could never feel depressed or anxious or angry? Agora, não seria maravilhoso se a gente nunca mais tivesse que se sentir deprimido ou ansioso ou irado? No, it wouldn't. Não, não seria. That's an incredibly important feedback to us. Isso é um feedback muito importante para nós mesmos. Somebody said our emotions are like the indicator light on the dash of your car. Alguém já disse que as nossas emoções são como aquela luzinha que acende no painel do carro. And you're driving at night and that indicator light comes up and Você está dirigindo à noite, aquela luzinha acende no painel, it's kind of irritating. é meio irritante. So you put a Band-Aid over the top of it. Então você pega um esparadrapo e põe em cima daquela luzinha. There, the lights are out. Pronto, já não tem mais luzinha. That's called suppression. Isso é chamado de supressão. Or you can reach over and take a little hammer and smash that Ou picture. você pode pegar um martelinho ali e quebrar o painel. There, the light's out. Pronto, acabou a luz. That's indiscriminate expression. Isso é expressão indiscriminada. Or you can look under the hood. Ou você pode olhar debaixo do capô do carro. That's acknowledgement. Isso aí é reconhecer que existe um problema. And I think that's what God wants us to do. E eu acredito que é isso que Deus quer que nós façamos. Let me look briefly at those. Vamos olhar brevemente para isso. First of all, suppression.
Primeiramente, esta supressão de sentimentos, repressão de sentimentos. In Psalm 32, Em Salmo 32, David said, when I kept quiet about my sin, my body wasted away. Davi disse: quando eu me aquietei quanto ao meu pecado, o meu corpo foi se apodrecendo. He said, turn to God in the time when thou mayest be found, Volte-se para Deus no momento em que ele pode ser achado. because surely in the flood of great waters you won't find him. Porque certamente quando vier a torrente das águas você não vai encontrá-lo. You become so emotionally overcome Você se torna tão emocionalmente tomado. that it's not that God is not unfindable. The problem is you don't turn that direction. O problema não é que Deus não se pode achar, é que você não vira naquela direção. The problem with emotional suppression O problema desta repressão emocional is unhealthy. é que não é sadio. Actually, most of our people are sick for psychosomatic reasons. Na realidade, a maioria do nosso povo está doente por motivos psicossomáticos. When you push your emotions down, they don't die, they're dead. Quando você abafa suas emoções, elas não morrem ali. You bury them alive, Você as enterra vivas. and they come out in the form of all kinds of physical E elas problems. começam a aparecer com tudo quanto é tipo de problema físico. It's also dishonest, E também é desonesto. and that happens in our churches. E isso acontece no meio da igreja. We say to another person, how are you feeling? Nós dizemos para o outro: como vai? Fine. Bem. Are you mad? Você está bravo? No. Não. Oh, come on, folks, that's just a lie. Gente, isso é mentira, não é outra coisa. You know, in the total communicative process, No processo total de comunicação, say between a husband and a wife, digamos entre marido e mulher, only about 7% is verbal. somente 7% é verbal. About 35% is behavioral, 35% é comportamental and about 55% is attitudinal. e 55% é na sua atitude. Let me put it another way. Vou colocar de outra forma. There's verbal and nonverbal communication. Existe comunicação verbal e não verbal. And when they don't agree with each other, E quando elas não se concordam, which one do you believe? qual delas você vai acreditar? Nonverbal, don't you? A não verbal, não é mesmo? Now, it's not that the verbal isn't important. Não é que o verbal não tenha importância. I think it's critically important. Eu acho que ele é de importância crítica. Speak the truth in love. Fale a verdade em amor. And the reason is E a razão we pick up the nonverbal communication, é que nós acatamos a comunicação não verbal, but if it's not acknowledged or identified, mas se ela não é reconhecida ou identificada, we make assumptions. nós começamos a fazer conclusões. When you see your husband all mad, Quando você vê o seu marido todo bravo, is he mad at me? será que é comigo que ele está Did I do bravo? something wrong? Eu fiz alguma coisa errada? See, you don't know. Você não sabe. And the mind doesn't always assume the best. E a mente nossa, infelizmente, ela não vai sempre para o lado melhor. Let's say your husband's 2 hours late for dinner. Vamos dizer que o seu marido está 2 horas atrasado para o jantar. And you say, well, he's probably at the church praying with the pastor right now. E você imagina, ele deve estar na igreja orando com o pastor uma hora dessa. Is that what you would assume? É isso que você vai achar? Or your teenager is supposed to be home at 11 o'clock. Ou então o seu filho adolescente tem que estar em casa às 11 horas da noite. And 1 o'clock in the morning, he's not there. E 1 hora da madrugada ele ainda não chegou. And you assume that he's probably leading his girlfriend to Christ E você right now. imagina, ele deve estar levando a namorada dele aos pés da cruz nesse momento. Talking to her by braille using lips. Ele está falando com ela por braille através de comunicação labial. The Bible says through presumption comes nothing but strife. A Bíblia fala que através dessas nossas imaginações não vem nada a não ser luta. So suppression is unhealthy and it is dishonest. Esta repressão é pouco sadia e também desonesta. Look at indiscriminate expression. Vamos olhar então para essa expressão indiscriminativa. This is the person that's always wearing their emotions on their sleeve. Esse é o contrário, é a pessoa que sempre veste as emoções do lado de fora da roupa. They would come up to another person. Elas chegam para outra pessoa I just got to get this off my chest. e dizendo, eu tenho que te falar isso aqui. There, I feel better. Ai, tô me sentindo bem melhor agora. Yeah, you feel better, Você se sente melhor, but you just destroyed the other person. mas você acabou de destruir o outro. So indiscriminate expression is unhealthy for the other one. Então a expressão indiscriminada, ela é pouco sadia para o outro.
And the Bible has a lot to say about that. E a Bíblia tem muito o que dizer sobre isso. Be slow to speak and slow to anger. Seja tardio para falar e tardio para irar-se. Don't even be given with a person who's prone to anger, it E says. nem fique junto de uma pessoa que está sempre ao ponto de explodir. Peter's a good example of that. E Pedro é um bom exemplo disso. I call him the one-legged apostle. Eu digo que ele é o apóstolo de uma perna só, He always had one foot in his mouth. porque o outro pé estava sempre na boca. He could go from one extreme to the other. Ele ia de um extremo para o outro. He was a real door slammer. Ele era daqueles que batia a porta para valer. Look at Matthew 16, for instance. Olha, por exemplo, Mateus 16. Jesus said, "Who do people say that I am?" Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? And Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living E God." Pedro disse: você é o Cristo, filho do Deus vivo. Blessed are you, Simon Bar-Jonah. E ele disse: abençoado é você, Simão Barjonas. It wasn't man that revealed that to you, but God. Não é Deus, não é homem que te revelou isso, e sim Deus. Oh, Peter, spokesperson for God. Então Pedro é o maior representante de Deus. Same verse. Mesmo versículo, Same chapter. esse é o mesmo capítulo então. Jesus said, "I'm going to go to Jerusalem and deliver, crucified, dead, buried, and raised on the third day." Jesus disse: eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue aos homens, vou ser crucificado, morto e vou ressuscitar no terceiro dia. And Peter says, "Oh, no, not you. E Pedro diz: não, senhor, não, o senhor não pode fazer isso. Get behind me, Satan." Atrás de mim, Satanás. Now he's speaking for the devil. Agora ele já representa o Satanás. They go on the Mount of Transfiguration, Eles vão para o Monte da Transfiguração. and Peter, James, and John are there, Pedro, Tiago e João estão ali. and the Lord is transformed in front of them. E o Senhor é transfigurado na presença deles. Suddenly Moses and Elijah appear, De repente Moisés e Elias aparecem lá. and Peter says, "Let's build 3 E tabernacles." Pedro já quer construir 3 casinhas ali. 3? 3. 2 of them are gone, Aí, pum, pum, 2 deles somem. and a voice comes down from heaven. E vem uma voz do céu: "This is my beloved son, listen to him." Pedro, esse aqui é meu filho amado, ouça a ele. Is that embarrassing or what? Isso é uma vergonha ou não é? And so he goes to the Garden of Gethsemane, Aí ele vai para o jardim do Getsemane. and Jesus says, "Watch and pray. E Jesus disse: olha, vigiai e orai comigo. Flesh is weak, and the spirit is willing." Porque a carne é fraca, mas o espírito sim tem vontade. And he had to wake him up. E ele tinha que acordar. And here comes the Roman army. E aí vem o exército romano. And Peter pulls out his sword. E o Pedro lança a mão da sua espada. And he cuts off the ear of Caiaphas, the high priest's servant. E corta a orelha do servo de Caifás, o sumo sacerdote. And Jesus said, "Put your sword back." E Jesus fala: guarda essa espada. And he picks up the ear and puts it back Ele on. pega a orelha e põe de volta no lugar. I'm not making that up, it's true. Eu não estou inventando isso, é verdade. Now you take that impulsive Peter Você pega esse Pedro cheio dos seus impulsos and put him under the power of the Holy e Spirit. coloca ele sob o poder do Espírito Santo. In Acts chapter 2 becomes a spokesperson for the church. E em Atos capítulo 2 ele vira o porta-voz da igreja. So neither extreme is good. Então nenhum dos dois extremos é bom. It has to be acknowledgement. Tem que haver o reconhecimento. And I want you to see this first with God. Eu quero que você veja isso primeiramente com Deus. Psalm 109. Turn Salmo there. 109. Psalm 109 is an imprecatory psalm. Salmo 109 é um salmo, como é que fala isso? Imprecatory. I'm not sure what it is. Vocês teólogos aí. It's a psalm that theologians have trouble understanding, É um salmo que os teólogos têm dificuldade com ele and good pastors use all the time. e pastores bons usam o tempo inteiro. That's what that means. Esse é o significado do imprecatory. I want you to read Psalm 109 all the way over to verse 13. Nós vamos ler o Salmo 109 até o versículo 13. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio, atacam-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser oponente, à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e sua esposa viúva. Vivam seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes
da geração seguinte. Good grief, what's that doing in the Bible? Gente, o que isso aqui está fazendo na Bíblia? Well, that is the holy, inspired, inerrant, authoritative Word of God. Esta é a santa, inspirada, inerrante autoridade da palavra de Deus. That's exactly how David felt. É exatamente assim que Davi se sentia. Did you ever feel that way? Você já se sentiu assim? Well, if you haven't, would you come up and finish this message? Então, se você nunca sentiu isso, por favor, venha aqui e termine o sermão para mim. Come on, dear people. Everybody here has been hurt and put down and rejected. Vamos lá, gente. Todos nós já fomos machucados e rejeitados. Have you ever prayed this way? Você já orou assim? Should you pray this way? Você deveria orar assim? Well, David did, Davi fez. and God inspired him to write it down. E Deus ainda o inspirou para que anotasse. Does God already know that you feel this way? Será que Deus já sabe que você se sente assim? Of course he does. Claro que sabe. He knows the thoughts and intentions of your heart. Ele sabe os pensamentos e a intenção do seu coração. You remember as a child, I used to say, man, I hope God doesn't find out. Lembra quando você era criança e pensava assim, tomara que Deus não fique sabendo disso. All things are laid open and bare to him to whom we have to do. Todas as coisas estão absolutamente abertas e expostas a Ele. He knows the thoughts and intentions of your heart. Ele sabe os pensamentos e as intenções do seu In coração. fact, he's got knowledge about you you don't even have. Para falar a verdade, Ele sabe coisas a seu respeito que nem você sabe. He knows how many hairs I have on my head. Ele sabe, por exemplo, quantos cabelos tem na sua cabeça. I don't know that. Eu não sei quantos eu tenho. Another 5 years, I'll have a good idea. Daqui uns 5 anos eu já vou ter uma ideia. It's getting down there where I can start to number them. Já está começando a chegar naquele ponto onde dá para contar. Here's my point. Aqui está o meu ponto. Any movement towards God has to be based on reality. Qualquer movimentação nossa na direção de Deus tem que ser baseada, lastreada na realidade. You can't be right with God and not be real. Você não pode estar bem com Deus e não estar sendo real ou verdadeiro. And if necessary, God is going to have to make you real in order to be right with him. E se necessário, Deus vai ter que fazer de você uma pessoa verdadeira, uma pessoa real, de modo que você possa se acertar com Ele. When I read the Gospels, Quando eu leio os evangelhos, I notice that sinners love to be around Jesus. eu percebo que os pecadores adoram ficar perto de Jesus. And he waged war against the hypocrites. E ele estava sempre em luta com os hipócritas. And today the church is charged to being full of hypocrites, E aí a igreja está sendo acusada de estar cheio de hipócritas and sinners stay away. e os pecadores ficam longe. Now that's not totally true, Isso não é absolutamente verdade, but there's enough truth there that ought to cause us to weep. mas existe realmente suficiente verdade ali para nos fazer sentir. Somebody asked me, well, how am I supposed to act as a Christian? Alguém me perguntou como é que eu deveria estar agindo como cristão. I said, it's not an act. Eu disse, não é agir, It's a real thing. é uma coisa real, é It's a ser, real relationship. é um relacionamento verdadeiro. One of the great tragedies I've observed around the world Uma das grandes tragédias que eu tenho observado por todo o mundo is to see our Christian leaders live dual lives. é perceber como líderes cristãos vivem vidas duplas. They're saints in the pulpit and monsters at home. São santos no púlpito e monstros em casa. That ought not to be. Isso não deveria ser. You ought to be the same person in your bathroom as you are in your bedroom, as you are at your church. Você deveria ser a mesma pessoa no seu banheiro que você é no seu quarto, que você é na sua igreja. You know what the basic problem is? Sabe qual é o problema básico? We're living our life before man instead of God. É que nós estamos vivendo a nossa vida diante dos homens e não diante de Deus. And if you knew who you were as a child of God, E se você soubesse quem você é como filho de Deus, and you knew that God loved you, e você soubesse que Deus te ama, and no matter where you go, behold, God is there. e independente do lugar onde você vai parar, Deus está lá. And boy, if you're right with God, E se você está bem com Deus, that's the best news in the world I can share with you. essa é a melhor notícia do mundo que eu posso te dar. But if you're trying to think you can get away with secret sin, Mas se você está tentando escapar com alguns pecados secretos, you need to know it's open scandal in heaven. você tem que saber que esses seus pecados secretos são um escândalo aberto nos That céus. he knows everything that's going on. E Ele sabe tudo o que está And acontecendo. now you want to run from God. E agora você quer fugir de Deus. But where would you go? Mas onde é que você vai? If you want to, see, I could come here for 5 days. Eu poderia vir aqui por 5 dias. I could put on an act for you. Eu poderia me fazer bonito para vocês. And maybe I could
fool or con some of you. E talvez eu conseguisse até enganar alguns de vocês. But if you want to know who Neil Anderson is, Mas se você quiser realmente saber quem é o Neil Anderson, who should you ask? para quem que você deveria perguntar? My wife Sua esposa and my children. e meus filhos. And as far as I'm concerned, go ahead. E quanto a mim, pode perguntar. I gave up playing that religious game years ago. Eu parei de fazer o jogo religioso muitos anos atrás. There's only one that I have to live my life to please, E só existe uma pessoa que eu tenho que viver a minha vida para agradar. and that's God. E esse é Deus. And I determined years ago that's how I'm going to live. E eu disse anos atrás que é assim que eu vou viver. I can't tell you how important that is for all of us. E eu não posso reafirmar demais o quanto isso é importante para todos nós. We've been called to speak the truth in love and walk in the light. Nós temos sido chamados para falar a verdade em amor e andar na luz. The moment you start hiding and covering up, No momento que você começa a abafar e esconder as coisas, you're just a prey to the kingdom of darkness. você está simplesmente desfilando no império das trevas. You're still left with the question, Ainda você fica com uma pergunta. should we actually pray like this? Será que eu deveria orar assim? Well, if you have that kind of an honest and open relationship with God, Bem, se você tem esse tipo de relacionamento honesto e aberto com Deus, you can pour your heart out to Him. você pode derramar o seu coração assim And para Ele. if you can do that knowing that God loves you and you're forgiven, E se você pode fazer isso sabendo que Deus te ama e você está perdoado, that's the first place you go with your pain. então é lá mesmo que você tem que levar a sua dor. And if you can go there, E se você pode ir para lá, you may not have to live it out here. talvez você não tenha que vivenciar a sua dor aqui. But is this psalm then actually teaching that we should petition God to do a number on that guy's head? Será que esse salmo está ensinando que a gente deveria estar pedindo a Deus que rogasse uma praga na cabeça daquela pessoa? Not really. Não, na It's realidade just não. showing us that we should be honest with God. Ela está simplesmente demonstrando que nós temos que ser honestos com Deus. And the psalm doesn't end there. E o salmo não termina ali. It turns into praise. Ele vira um salmo de louvor. I've discovered this from my own life. Eu tenho descoberto o seguinte na minha própria vida, And to take that good morning walk with God, que andar de manhã com Deus naquele passeio matinal, people are attacking me or my character. as pessoas estão me atacando o meu caráter. Talk to God. Fala com Deus. Cry out to Him. Chora para Ele. David did. Davi fazia isso. But there's another subtle answer to this. Mas existe uma outra resposta sutil para isso. And it's in the dialogue that Job has in chapter 6. E ela se encontra no diálogo que Jó tem no capítulo 6. And don't turn there, but Job's friends are talking to him. Você não precisa abrir lá, mas os amigos de Jó estão falando com ele. And they make the error that Job is suffering because he did something wrong. E eles estão colocando que Jó está sofrendo porque ele fez alguma coisa errada. And Job actually makes the error because he tries to defend himself. E Jó ainda faz a coisa piorar porque ele procura se defender. And here's a man who's suffering for righteousness' sake. Aqui está um homem que na realidade está sofrendo por causa da sua justiça. He's not suffering because of his sin. Ele não está sofrendo por causa do seu pecado. He's suffering because there was none other righteous like him on earth. Ele está sofrendo porque não havia mais ninguém na terra justo como ele. We need to understand E that nós temos que compreender isso. you can suffer severely for righteousness' Que você sake. pode sofrer severamente por causa da sua justiça. Don't always assume that people are suffering because they've done something wrong. Não precisa ficar pensando que todo mundo que sofre é porque fez alguma coisa errada. All those who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Todos aqueles que querem viver vidas santas em Cristo Jesus vão sofrer perseguição. We never share that in our evangelistic meetings, A gente nunca fala isso nas reuniões de evangelismo, but it's the truth of life, isn't it? mas é a verdade da vida, não é mesmo? Anytime you bring light into a dark world, Toda vez que você traz luz para um mundo em trevas, you're going to have three responses. você vai ter três respostas. Many are going to run from the light. Muitos vão fugir da luz. They don't go to your church because they don't want their deeds exposed. Eles não querem ir para a sua igreja porque eles não querem jogar luz nos seus atos. Jesus said men love darkness more than light because their deeds are evil. Jesus disse, os homens gostam mais das trevas do que a luz porque as suas obras são más. Some will try to discredit the light source. E alguns deles vão querer falar mal daquela fonte de luz. That's what they did to Jesus. E é isso que fizeram com Jesus. And that'll happen to some of you. E vai acontecer com alguns de vocês. They will try to discredit you. Eles vão tentar desacreditar você. Or some will embrace the light. Ou alguns vão então abraçar aquela luz. And we have to suffer through that second one to help the third. E nós temos que sofrer aquele segundo tipo de situação para chegar e alcançar o terceiro. But Job responds to his second friend. Mas então Jó responde ao seu segundo amigo: He said, how painful are honest words. como doem as palavras honestas.
But would you rebuke my words? Mas você quer repreender as minhas palavras? When the words of one in despair belong to the wind. Quando as palavras de uma pessoa que está em desespero pertencem ao vento. This is a very important concept. Este é um conceito super When importante. people are in deep emotional pain, Quando as pessoas estão numa dor emocional profunda, they cry out in despair. elas gritam em desespero. And they say things they probably shouldn't. E elas dizem coisas que não deveriam dizer, talvez. And instead of responding to the pain, we respond to the words. E em vez de responder à dor, nós respondemos às palavras. The words don't mean anything. As palavras não significam nada. They just show you how intense the pain Elas is. só demonstram quanto que está doendo. Don't respond to the words, respond to the pain. Não responda para as palavras, responda à dor. We're not supposed to instruct those who weep. Nós não temos que instruir os que choram, We're supposed to weep with those who nós weep. temos que chorar com os que choram. I remember as a young pastor, Eu me lembro como jovem pastor, I got this call after midnight. eu recebi um chamado, um telefonema depois da meia-noite. Can you get down to the hospital? Our son's in emergency. Será que você pode chegar até o hospital? Nosso filho está no pronto-socorro. So here we were in this little room, E aí estávamos nós naquele quartinho, a mother and a father and myself, a mãe e o pai e eu, hoping for the best, fearing the worst. esperando o melhor e temendo o pior. Somewhere about 4:30 in the morning, Mais ou menos 4:30 da manhã. the doctor walked in and said we lost him. O médico entrou na sala e falou, olha, não deu para manter a vida dele. I was never so shocked in my life. Eu nunca estive tão chocado na minha vida. And the three of us just broke down and cried. E os três de nós começamos a chorar. I felt so stupid. Eu me senti tão idiota. I didn't know what to say Eu não sabia o que falar or how to respond to this. ou como responder àquela situação. I was so tired. Eu estava tão cansado. And the doctor said, you can't do any good here. E o médico falou, olha, vocês não podem fazer bem nenhum aqui. We'll take care of it, just go home. Nós cuidamos disso, vão para casa. And we agreed to meet the next afternoon. Então nós concordamos em nos encontrar na próxima tarde. And we made arrangements for the funeral. And E nós fizemos todos os arranjos para o funeral. 3 months later, they moved out of the area. E depois de 3 meses eles se mudaram daquele lugar. And 5 years later, they visited us. E mais 5 anos depois eles voltaram para nos visitar. And we were having lunch one day. E nós estávamos almoçando. And they said, we'll never forget what you did for us E eles disseram, nós nunca vamos esquecer aquilo que você fez por nós, that morning. aquela manhã. And looking back, I don't think I could have done anything better. E olhando para trás, eu acho que eu não poderia ter feito nada melhor. And I've never forgotten that. E eu nunca me esqueci disso. That when people cry out in pain, Que quando as pessoas choram na sua dor, don't fixate on the words. não tente se fixar nas palavras delas. Respond to the pain. Responda à dor delas. Weep with those who weep. Chora com aqueles que choram. So this is critical, I think, for ministry. Eu acho que isso é super crítico para o nosso ministério. But also learning to relate to one another. Mas também para nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros. Just to be able to live in honesty with each other. Simplesmente para podermos viver honestamente uns com os outros. Speak the truth, walk in the light. Fale a verdade e ande na luz. Suppose I have, let's go back 15 years ago, Vamos voltar ao relógio 15 anos para trás. and my children were teenagers. Minhas crianças eram adolescentes. And I had a very difficult day, E eu tive um dia super difícil. a lot of pressure. Muita pressão. On a scale from 0 to 10 emotionally, Numa escala emocional de 0 a 10, I'm at an 8 or a 9. eu já estou no 8 ou 9. And I call my wife. E eu ligo para minha mulher. Can dinner be ready at E 5:30? eu pergunto, o jantar pode estar pronto às 5:30? And she said, okay. Ela disse, tá bom. So I come slumbering up the walk. Então eu venho me arrastando para dentro de casa. Hi, babe, is dinner ready? E eu falo, ô querido, o jantar está pronto? No, I'm sorry, it's not. Ela disse, não, desculpe, não tá. Well, for crying out loud, I called you. How come it's not ready? Ah, mas eu chamei para você, eu pedi para fazer, por que que não está pronto? How come you're mad at me? Por que que você está brava comigo? Now, am I mad at her? Eu tô brava com ela? No, I was actually mad before I got there. Não, eu estava bravo antes de chegar em casa. I'd have kicked the dog if it'd been E se there. o cachorro tivesse lá, tinha chutado ele. Now, what if I said, hi, babe, is dinner ready? E se eu tivesse dito para ela, oi querida, o jantar está pronto? And she says, no, I'm sorry, it's not. E ela dissesse, não, desculpe, não está. Now, here's acknowledgement. Aqui está agora o reconhecimento. Honey, this has been one of the hardest days of my life. Querida, hoje foi um dos dias mais difíceis da minha vida. I'm so stressed out right now. Eu estou tão estressado agora. 2 things can happen. 2 coisas podem acontecer. She's off the hook. Ou
ela já está liberada do problema. She knows I'm not mad at her. Ela sabe que não é com ela. And two, she can meet my need. E, em segundo lugar, ela pode ir ao encontro das minhas necessidades. She would probably say, why don't you just go back and lay down for 10 minutes? Ela poderia dizer, vai lá e se deita por uns 10 I'll minutos. get the food on the table. Eu boto a comida na mesa. I said, well, thank you for understanding. E eu diria, obrigado por me compreender. Now, let's say I call her, I'm going to be home at 5:30. Vamos dizer que eu ligue e diga assim, vou estar em casa às 5:30. But it's been a really good day. E tem sido um dia ótimo. So I come up the front walk. Então eu chego pelo caminho de casa. Zippity-doo-dah, Estou zippity. cantando, feliz da vida. Hi, honey, is dinner ready? Eu falo, ô querido, o jantar está pronto? What do you mean, dinner ready? Que negócio é esse de jantar pronto? You think all I got to do is cook for you? Você acha que o meu trabalho é ficar com a barriga no fogão? Whoa, wrong house. Opa, entrei na casa errada. Opa, I'll come in the back door. volta pela porta dos fundos. How come you're mad at me? Por que você está brava comigo? Now, what if she said, E se ela tivesse dito, no, I'm sorry, it's not. olha, desculpe, não está pronto. This has been the hardest day. Hoje foi um dia super Heidi difícil. chased Carl. Olha, eu tive que correr atrás de muitas coisas. Carl chased the dog. Aí o nosso filho saiu correndo atrás do The cachorro. dog chased the cat. E o cachorro atrás do gato. The cat chased the mouse. E o gato correu atrás do And the rato. mouse ate the cheese, and that's what we were going to have for dinner. E o rato tinha comido o queijo, que é o que nós íamos jantar hoje. You see, I'm off the hook, Logo, o problema não é comigo. and I can meet her need. E aí eu posso ir ao encontro das necessidades dela. How do you do that? Como é que se faz isso? It's McDonald's time. McDonald's, todo mundo. I'll take the kids to McDonald's. Levo a criançada e vamos pro McDonald's. Now, what if you meet at that front door, E se você encontra na porta da frente and you're both at a 9? e ambos estão no 9? I suggest you go to McDonald's, she goes to Burger King. Eu sugiro que ela vá pro McDonald's e você vá pro restaurante da esquina. You know, the good thing about life is that doesn't typically happen. A coisa boa dessa vida é que normalmente isso não acontece. When somebody's down, there's somebody up for them. Quando alguém está por baixo, geralmente o outro está por cima. And it's just a matter of learning to live honestly with each E other. é simplesmente uma questão de aprender a viver honestamente um com o outro. Speak the truth in love. Falando a verdade em amor. Be angry, but don't sin. Fique com raiva, mas não peque. Now, tie this into yesterday. Agora vamos amarrar isso, ligar isso com ontem. Watch this little battle for the mind. Essa batalha que está havendo para sua mente. My wife has a degree in home economics. A minha esposa, ela é formada em economia do lar. She had a cooking show one time on television. E uma vez ela tinha um show na televisão sobre cozinhar. She knows how to cook. Ela sabe cozinhar muito bem. So I get up in the morning, Então eu levanto de manhã and she makes some toast, e ela faz torradas. and she burns it. E ela queima as torradas. You burnt the toast. E eu digo, você queimou as I torradas. didn't want a burnt offering, I wanted toast. Eu não queria uma oferta queimada, eu queria torradas. I'm going for a walk. Eu vou dar uma volta. How could she burn the toast? Como é que ela pode queimar a torrada? 4 years of college, Ela faz 4 anos de and she doesn't know how to faculdade cook toast. e não sabe fazer torrada? There's just a little dial there. Existe um botãozinho que você regula ali, querida. Just turn it down a little bit. Só abaixa um pouquinho aquele botão. And then I stop and think, Aí eu paro para pensar. wait a minute, this is just a piece of toast. Gente, é apenas uma torrada. Is that more important than my wife Será que a torrada é mais importante que a minha esposa? and my relationship with her? E o meu relacionamento com ela? And when I get home from my walk, I give her a kiss. E quando eu volto do meu passeio, então eu dou um beijinho nela. In the middle of the walk, I wanted to hit her. No meio do passeio eu já queria dar um tapa nela. Now I realize that's extreme. Claro, isso é tudo um exagero. But where was all this taking place? Mas aonde é que tudo isso transcorreu? Read Lamentations 3 sometime. Dá uma lida a qualquer hora em Lamentações capítulo 3. You know, Jeremiah thinks God is out to get him. Jeremias está certo de que Deus está a fim de pegá-lo. He feels entrapped. Ele se sente preso. He said, therefore I've lost hope. Então ele disse, perdi as esperanças. He said, then I recall this to my mind.
Depois ele diz o seguinte: em seguida eu trago este pensamento de volta para a minha mente, and therefore I have hope. e por isso logo eu tenho esperança. His mercies are renewed every morning. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Great is thy faithfulness. Grande é a tua See, fidelidade. nothing changed in the circumstances. Nada mudou nas circunstâncias. It all changed right here. Tudo mudou aqui dentro. And everybody here has that capacity to choose, E todo mundo aqui tem esta capacidade de fazer a escolha, to think upon that which is true and lovely and de right. pensar naquilo que é verdadeiro, que é correto, que é puro. The devil would love nothing more than to destroy your marriage and your ministry. O diabo não gostaria de nada melhor do que destruir o seu casamento e o seu ministério. But nobody on this planet Mas ninguém nesse planeta can keep you from being the person God created you to be. pode prevenir de você ser a pessoa que Deus quer que você seja. The only one who can is yourself. A única pessoa que pode bloquear isso é você mesmo. Now we've been talking about our emotions in the present day. Nós temos falado sobre as nossas emoções no presente. What about emotional pain hung over from the past? E que tal a dor emocional que vem do nosso passado? When I used to teach pastoral counseling at the seminary, Quando eu ensinava aconselhamento pastoral no seminário, I would put the chairs in groups of threes, eu colocava as cadeiras na sala de aula em grupinhos de 3. and they made a larger circle, Depois eu fazia um círculo maior and they would each have a letter A, B, or C. e eles tinham uma letra A, B ou C. And after responding to some simple questions, E depois de responder algumas perguntas muito simples, I would have them rotate. aí eu fazia com que eles mudassem de lugar. And so it mixed up the class. Então a classe ficava sempre bem misturada. And there was nothing threatening, I asked them. Não havia nenhuma pergunta ameaçadora, But one of the questions was, mas uma das perguntas era: describe your home from the age of 8 to 12. descreva o seu lar da idade de 8 a 12 anos. And as soon as that question came up, E no momento que essa pergunta surgia, a young lady was sitting right beside me. uma mocinha que estava sentada bem do meu lado, She actually goes like this on my shoulder. ela começa a dar pancadas no meu ombro. Why are you making us do this? Por que você está fazendo isso com a gente? Boo. And, well, it was fascinating because I found out that she was an adult child of an alcoholic. Foi fascinante realmente porque eu descobri que ela era filha adulta de pai alcoólatra. And she never talked about it. E ela nunca falou disso. When any discussion came about family, she just changed the subject. Quando aparecia o assunto de família, ela mudava de assunto. At the end of our 2-hour exercise, Depois das 2 horas desse exercício, I had everybody close their eyes. eu pedi que todo mundo fechasse os olhos. I said, just be aware of yourself for a moment. E eu disse: sinta a sua própria pessoa agora. What are you feeling? O que você está sentindo? Put one word to it. Diga uma palavra que expresse isso. I had everybody share that word. E pedi que todo mundo compartilhasse essa palavra. For most people, it's a very positive experience. Para a maioria das pessoas foi uma experiência positiva. They would say excited or accepted, or, Eles disserem: olha, estou entusiasmado, ou estou me sentindo aceito. but there was always a few Mas haviam sempre alguns who were threatened, que se sentiram ameaçados felt intimidated. ou intimidados. I can almost promise you E eu posso quase que prometer there's some unresolved pain in their life. que na vida deles existe alguma dor mal resolvida. One gal made an appointment with me the next day. Uma dessas moças pediu para marcar um horário comigo no dia She seguinte. said, I cried all the way home last E night. ela disse: olha, eu fui chorando até em casa ontem à noite. I said, what's in your past? E eu disse: o que tem aí no seu passado? She hesitated for a while, Ela ficou quieta um pouco. and finally she said, well, mother and father were missionaries, E ela disse: olha, meus pais eram missionários. and 5 years ago we came home from the field. E 5 anos atrás nós voltamos do campo missionário. My older brother committed suicide. O meu irmão mais velho se suicidou. He said, we don't have 5 children, we have 4. E nós não temos 5 crianças, nós temos 4. But the family didn't process it. Mas a família não processou essa dor. They just shut down. Simplesmente desmontaram. I said, what are you doing Saturday? E eu digo: o que você está fazendo no sábado? Well, nothing. Nada. I said, why don't you come to my conference? Eu disse: por que você não vem para a minha conferência? And halfway through she said, E na metade desse dia ela disse: this is good stuff, but how does it relate to me? olha, isso é tudo coisa muito boa, mas o que tem a ver comigo? I said, you wait. Eu falei: espere. She found out. E ela descobriu. And that night she went home and said to her sister, E aquela noite ela foi para casa e disse à irmã dela: I need to talk about my brother. eu preciso falar sobre o nosso irmão. Well, okay, but don't talk to mom. Ela falou: tá bom, mas não fale com a mãe. And she went to her father. Aí ela foi para o pai I need to talk about my brother. e disse: olha, eu preciso falar sobre o nosso irmão. Well, okay, but don't talk to mom. Ah, tá bom, mas não fale com a mãe. She went to her mother. Aí ela foi para a mãe.
And that started the family back on a path of recovery. E isso pôs a família de volta numa trilha de recuperação. And that girl to this day has a wonderful ministry. E essa moça hoje tem um ministério maravilhoso. See, everybody here is old enough and experienced enough Todos vocês já têm idade e experiências suficientes to have had a lot of really good and bad experiences in their life. de ter juntado experiências muito boas e muito ruins pela vida. And therefore, you're not emotionally neutral about anything. Então você não tem emoções neutras a respeito de nada. I could talk about certain subjects, Eu poderia falar de certos assuntos and they would solicit an emotional response. in e you. elas criariam em você uma resposta emotiva. I could talk about rape. Eu poderia falar de estupro The emotional response here would be from 2 to 10. e a resposta emocional seria de 2 a 10. It would be 2 if you've never been raped, Seria 2 se você nunca foi or estuprado don't know anybody who's been ou não raped. conhece ninguém que sofreu isso. But yeah, it's a terrible thing. Mas isso é uma coisa terrível. But if you were raped 3 weeks ago, you're in tears right now, Mas se você foi estuprada 3 semanas atrás, você está em lágrimas agora, just because I said the words. só porque eu falei a palavra. It could be so simple as this. Pode ser tão simples assim. When you were a child, you had a neighborhood bully. Quando você era criança, havia uma pessoa no bairro que brigava com todo mundo. And he terrorized you every afternoon. E toda tarde esse rapaz fazia você passar um medo danado. And his name was Ralph. E o nome dele era Ralph. And here you are 25 years later. Agora passaram-se 25 anos. You think it still doesn't have an effect on you? E você acha que isso não tem um efeito sobre você? Somebody comes up and says, "Hi, I'm Ralph." Algum chega para você e fala: "Oi, eu sou Ralph." Ralph. Ralph. Now you wouldn't go to a 10, Agora, você não vai disparar logo para um 10, but you probably wouldn't be totally neutral. mas você não estaria absolutamente neutro. If you think you are, then try this. Se você acha que você fica neutro, então experimente o seguinte. You get married and have a child, and he's a boy. Vocês se casam e têm um filho e nasce um menino. And your spouse says, "Oh, let's name him Ralph." E o seu cônjuge diz: vamos dar o nome dele de Ralph. Would you? Você daria esse nome? You'd name him Ayatollah Khomeini first. Você chamaria primeiro de Ayatollah Khomeini. But not Ralph. Mas Ralph não. Now, let's put this together if we can. Vamos tentar juntar todos esses pedaços se pudermos. Everybody here has what I call primary emotions. Todos nós aqui temos o que eu chamo de emoções primárias, They can be below the surface. que podem estar abaixo da superfície. And then some present event comes along Daí vem um acontecimento qualquer and triggers that primary e emotion. dispara aquela emoção primária. Have you ever been at a function like this, Vocês já estiveram, por exemplo, num congresso como esse and somebody brings up something controversial, e alguém traz um assunto controverso and suddenly somebody gets up mad and walks off? e alguém realmente, de repente, levanta bravo e sai? What did you say to them? Gente, o que você falou com ela? I don't know. Não sei. See, but you hit a button. Mas você apertou ali um gatilho. I remember a lady said to me, Eu lembro uma vez uma senhora me disse: every time I hear a siren, I freak out. toda vez que eu escuto uma sirene, eu fico toda nervosa. How long has that been going on? Quanto tempo isso acontece com você? About 10 years ago. Há 10 anos, mais ou menos. I said, what happened 10 years ago? E eu disse: o que aconteceu 10 anos atrás? I was raped. Eu fui estuprada. Now you can figure that one out, can't you? Agora isso é fácil de entender, não é? What do you think she heard while she was being raped? O que você acha que ela ouviu enquanto foi estuprada? A siren. Uma sirene. 10 years later, she hears a siren. 10 anos depois, ela escuta uma sirene. Back she goes again. E ela volta para aquele momento. Now, the most common way to deal with primary emotions Agora, a forma mais comum de você lidar com emoções primárias is to avoid present events. é evitar os eventos presentes. I'm not going there if that person is there. Eu não vou lá se aquela pessoa estiver lá. I don't want to talk about that kind of subject. Eu não vou falar daquele assunto. I don't want to see that movie. Eu não quero ver aquele filme. Because you know what would happen. Porque você sabe o que vai It would acontecer. stir up all those emotions Todas again. aquelas emoções vêm à tona. Now, it doesn't end there, Mas a coisa não para ali. because when that present event triggers that emotion, Porque quando aquele evento presente dispara aquela emoção, your mind is presently engaged, a sua mente está engatilhada. and so you presently now evaluate it, Então, nesse momento presente, você avalia aquilo. and that's how you essentially manage your emotions. E é assim que você gerencia as suas emoções. So when a person says, "Hi, I'm Ralph," E quando então a pessoa diz: oi, eu sou Ralph, you may have an initial reaction, você pode ter uma reação inicial, but your mind would say, mas a sua mente vai dizer: "This isn't the same Ralph." esse não é o mesmo Ralph. Give him the benefit of the doubt. Vamos confiar um pouco nele. That's how we kind of manage it. E assim a gente gerencia nossas emoções. But now the critical question Mas a pergunta crítica é: is this how God would have us live? será que é assim que Deus quer que nós vivamos? If you've had a lot of trauma in your past, Se você teve muito trauma no seu passado,
it may severely limit your life. Isso pode limitar muito a sua vida. Places you can't go, people you can't see, Gente que você não pode encontrar, lugares que você não aguenta ir, subjects you can't talk about. assuntos que você não pode ouvir falar. Does God want that kind of past to have that kind of hold on you? Será que Deus quer que aquele passado tenha esta garra sobre o seu presente? No. Claro que não. You see, does God fix your past? Será que Deus conserta o seu passado? No. Também não. Can I fix your past? Será que eu posso consertar o seu passado? No way. Também não. But can you be free from it? Mas você pode se libertar dele? Yes. Sim. Does God want you to be free from it? Deus quer que você esteja liberto dele? Yes. Sim. Part of the gospel. É parte do evangelho. Most of our people are not, however. A maioria do nosso povo, infelizmente, não está, porém. So how do we find ourselves free emotionally from our past? Então, como é que a gente pode se encontrar livre emocionalmente do nosso passado? Now, actually, it's a twofold answer. Na realidade, a resposta tem duas partes. One is to realize who you are. A primeira delas é você entender quem você é. See, you are a new creation in Christ. Você é uma nova criatura em Cristo. Old things have passed away. Todas as coisas velhas já se passaram. All things have become new. Todas as coisas se tornaram novas. You are not a product of your past. Você não é um produto do seu You are passado. primarily a product of the work of Christ on the cross. Você é principalmente um produto do trabalho de Cristo na cruz. Now that may be just theology at this stage, Nesse momento, isso pode ser pura teologia, but it has to be there first, mas isso tem que estar colocado primeiramente, so I can know who I am. para que eu possa saber quem eu sou. You see, when you had some trauma experience in your past, Porque quando você tem uma experiência traumática no seu passado, you emotionally processed it at that time. você processou aquilo emocionalmente naquele momento. People are not in bondage to the past traumas. As pessoas não estão em cadeias com os traumas do passado. They're in bondage to the lies they believed as a result of the trauma. Elas estão em cadeias com as mentiras que elas acreditaram por causa daquele trauma. Now you have a new opportunity Agora você tem uma nova oportunidade, because you mentally processed it at that time, porque você processou aquilo mentalmente naquela época, and that trauma was so severe it put a stronghold in your mind. e aquele trauma foi tão agudo que ele colocou uma fortaleza na sua mente. And that lie is so deeply believed E aquela mentira você acreditou de tal forma that the emotion goes with it. que a emoção anda junto com ela. Remember, our emotions are a product of our thought life. Veja, as nossas emoções são um produto da nossa vida de pensamentos. You have a new opportunity now Mas você tem uma nova oportunidade to look agora at that event again, de olhar para aquele evento mais uma vez, but no longer as a victim of it. mas agora não mais como vítima dela. I can process that again now Eu posso processar isso novamente agora, as a new creation in Christ. como uma nova criatura em Cristo. Let me illustrate. Eu vou ilustrar. A missionary came back from the field after 10 years. Um missionário voltou do campo missionário depois de 10 anos. She was facing an emotional breakdown. Ela estava totalmente derrotada She emocionalmente. came from a very dysfunctional family, Ela vinha de uma família completamente atrapalhada. but she didn't go to the family. Mas ela não foi à família. The mission director required her to come to my class. O diretor da missão dela disse que ela viesse para o nosso curso. It was a week-long summer intensive. Era um intensivo de verão. And there, for the first time, she found her freedom in Christ E ali, pela primeira vez, ela achou a sua liberdade em Cristo. and really understood what it meant to be a child of God. E realmente compreendeu o que significa ser um filho de Deus. Wrote me a wonderful testimony about E it. me escreveu um testemunho maravilhoso a respeito. Then she went home to see her family. Depois ela foi encontrar a família dela. And there she found out her father E aí ela descobriu que o seu pai was carrying on a homosexual affair with a very sick man. estava envolvido num relacionamento homossexual com um homem muito doente. Her brother told her this. O irmão dela contou isso para ela. She's afraid her mother doesn't even know about it. E ela acha que a mãe nem sabe disso. So they came back to the fall semester. Então eles voltaram um semestre mais tarde. And her husband and her made an appointment with me. E o marido dela e ela marcaram um horário comigo. They wanted to know what to do. Eles queriam saber o que deveriam fazer. Should they tell her mother?
Contar isso para a mãe? This man could have AIDS. Esse homem poderia estar com AIDS. I said, before we try to answer that, Eu disse, antes de tentarmos responder isso, I said, let's put this in perspective. vamos colocar isso numa perspectiva. Aren't you glad you found that out after the conference? Você não está feliz de ter descoberto essa informação depois da conferência? Oh, she said, if I'd gone from the mission field to that situation, I think I'd have stepped over the line. Ela disse, olha, se eu tivesse vindo do campo missionário para me deparar com essa situação, eu acho que eu não teria aguentado. I said, knowing that now about your father, Agora, sabendo isso a respeito do seu pai agora, what does that do to your heritage? o que isso muda na sua herança? She started to answer, Ela começou a responder and then a smile broke out on her e face. de repente ela pôs um sorriso no rosto. She said, nothing. Nada muda na minha herança, ela disse. Do you see it, Christian? Você percebe como cristão? Who are you? Quem é você como cristão? You're a child of God. Você é filho de Deus. You're seated with Christ in the heavenlies. Você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. You're a new creation in Christ. Você é uma nova criatura em Cristo. Now, if that's not true, E se isso não for verdade, then everybody here would just be a victim of their past. então todo mundo aqui seria uma vítima do seu passado. There would be no freedom. Não haveria liberdade. But that's the gospel. Mas este é o evangelho. That's the good news Esta é a boa nova. of which God wants every person here to enter E que into. Deus quer que todo mundo aqui entre nessa verdade. Another illustration. Outra ilustração. A husband and wife and two children were preparing for the mission field. Uma esposa, o seu marido e as duas crianças estavam se preparando para o campo missionário. They came to our conference, Vieram para o nosso congresso and she told me in the middle of it e ela me disse no meio da nossa aula that 6 months earlier she had been raped. que 6 meses antes ela havia sido estuprada. Worst possible kind. O pior tipo de estupro. Ugly stranger, 10 o'clock at night after work. Uma pessoa muito estranha, 10 horas da noite depois do trabalho. They never found out who did it. Nunca descobriram quem fez. They'd moved now. E agora mudaram. She said, how do I make that right? E ela disse, como é que eu conserto isso? I said, you don't make it right. E eu disse, você não conserta It was isso. a sick, evil thing. Foi uma coisa horrível e ímpia que aconteceu. Well, she said, well, all things are supposed to work together for good to those who love God. Mas ela disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. I said, that can happen for you, E eu disse, isso poderia acontecer para você. but not by calling wrong right. Mas não dizendo que o que estava errado está certo. Let's face it for what it was. Vamos avaliar aquilo como o que realmente foi. It was a sick, evil thing. Foi uma coisa horrível e péssima que aconteceu. And part of her fear was Parte do medo dela about once a month she'd have to go back and look at a lineup. é que mais ou menos uma vez por mês ela tinha que voltar para a delegacia e fazer um reconhecimento. Why did she fear that? Por que ela tinha medo disso? What if he was there E se ele estivesse ali? and he actually saw her? E ele realmente visse ela? See, that would trigger that whole emotion again, Isso wouldn't it? então ia disparar toda aquela emoção de novo. That's why it's so traumatic for these victims to face their accusers in court. Por isso que é tão traumático para as pessoas que são vítimas de estupro ter que encontrar as pessoas que lhe fizeram mal perante o juiz. I said, we're going to help you let that go. E eu disse a ela, nós vamos ajudar você a se libertar disso. And she called me that week. She said, I can't let it go. E ela me telefonou e disse, olha, eu não consigo me livrar disso. I said, yes, you can. E eu disse, consegue sim. I said, suppose somebody drove by your house Eu disse, suponha que alguém passasse de carro perante a sua and casa threw a rock and damaged the outside of your house. e jogasse uma pedra e machucasse a sua casa. And you couldn't find out who did that. E você não conseguia saber quem fez isso. How long would you let that bother you? Quanto tempo isso estaria fazendo mal para você? Oh, not very long. Não muito tempo. Suppose a rock went through a window and damaged some good furniture. Agora, imagine que a pedra passou pela vidraça e estragou móveis bons seus. How long would you let that bother you? Quanto tempo isso estaria fazendo mal para você? I said, suppose a rock went through the window, damaged some good furniture, and broke your arm. E imagina que a pedra passou pela janela, estragou os móveis e quebrou seu braço. How long would you let that bother you? Quanto tempo isso estaria te causando mal To bother you the rest of your life? para o resto da sua vida? She said, not very long. Não por muito tempo. Do you see where I'm going? Você vê onde é que estou indo? Let's make it a little worse and a little worse and a little Vamos worse. piorando e piorando e piorando a situação. Is there a point where you say, boy, that's it. That's going to bother me the rest of my life? Existe um ponto onde você chega e diz, bem, é aqui mesmo, isso vai me incomodar para o resto da minha vida. I don't think there's anything, no matter how traumatic, that God wants to have that kind of hold or power over your life. Eu não acredito que existe nada, por mais traumático que seja, que Deus deseja que tenha esse tipo de poder sobre a sua vida. So then how do you let it go? Então como é que você se liberta disso? You forgive. Você perdoa.
It's forgiveness that sets the captive free. É o perdão que liberta o cativo. Now, we're going to talk about that the next hour this morning. E nós vamos falar sobre isso durante a próxima hora nesta manhã. But you have to forgive. Mas você tem que perdoar. And you have to be willing to let it go. E você tem que estar disposto a abrir mão daquilo. I have sat for years Eu tenho me sentado durante anos with people who have told me the most horrendous stories. com pessoas que me contaram histórias as mais terríveis. I remember 12 years ago Eu me lembro 12 anos atrás that I was driving home one day. que eu estava indo para casa um dia I said, I don't want to hear this anymore. e eu pensei, gente, eu não quero mais ouvir essas coisas. And I could not to this day E eu não poderia até hoje, if I didn't see the resolution, se eu não visse uma solução para esses if I problemas, didn't see the freedom come. se eu não visse a libertação que vem. I came across kind of a poem, I guess. Eu descobri uma poesia, eu acho que seria, I want you to listen to it. e eu quero que vocês ouçam. Página 278. 278. Certa vez apertei entre os dedos cinzas. Cinzas de uma queimadura infligida em meu corpo de 10 anos. Cinzas que eu não pedira. A cicatriz foi forçada sobre mim. E durante 17 anos o fogo queimou lentamente. Mantive o punho cerrado em segredo, odiando aquelas cinzas, todavia não desejando soltá-las. Não tinha certeza de poder fazer isso, nem estava convencido de que valia a pena. Manchar as coisas em que tocava e deixar marcas negras por toda a parte. Ou era isso que me parecia. Tentei desfazer tudo, mas as marcas estavam sempre ali para me lembrar de que não era possível. Nada a fazer a esse respeito. Mas Deus podia. Seu doce Espírito Santo falou ao meu coração certa noite em que derramava lágrimas de desespero. Ele sussurrou: quero dar-lhe beleza em troca das suas cinzas, óleo de alegria para o seu luto e vestes de louvor para o seu espírito entristecido. Eu nunca ouvira falar de uma troca assim. Beleza? Beleza para substituir cinzas? Minha memória tristemente manchada, recebendo a cura pela sua palavra? Meus sonhos sujos de fuligem em troca de seus cânticos noturnos? Minhas emoções desamparadas e feridas, substituídas pela sua paz constante? Como poderia ser tão obstinado a ponto de recusar uma oferta dessas? Aceitando, embora lentamente, e quando ainda soluçava, abri meus dedos encurvados e deixei as cinzas caírem. Em silêncio, ouvi o vento levá-las embora, bem longe de mim para sempre. Posso agora colocar minhas mãos abertas em volta do punho fechado de outra alma machucada e dizer com confiança: deixe que se vão. Há realmente beleza além do seu entendimento. Prossiga, confia nele, a beleza dele em troca das suas cinzas. I've seen people sit in my office and make huge lists of people they need to forgive. Eu já vi pessoas sentarem no meu consultório e me fazerem listas enormes de pessoas que elas precisam perdoar. Sometimes multiple offenses, Às vezes ofensas múltiplas, horrible stuff. coisas terríveis. And seen them work through that E vi essas pessoas trabalharem essas listas, one by one and forgive. uma por uma, oferecendo perdão. It may take sometimes 2-3 hours Às vezes isso demora 2, 3 horas to deal with some of the most painful parts of their life. para lidar com algumas das áreas mais doloridas das suas vidas. And when they're done, I can just see it in their face. E quando isso terminou, eu consigo ver que terminou nos seus rostos. Just emotionally drained. Simplesmente a emoção os descarregou And completamente. there's something inside of me, the same thing that's inside of you, E a coisa que está dentro de mim é o mesmo que está dentro de você, that wants to respond back to them. que quer responder a eles. I'm so sorry that happened to you. Gente, eu tenho tanta dor que isso se passou com você. You didn't deserve that. Você não merecia isso. I'm so sorry, mister, Eu tenho tanta dor, meu Senhor, that you never had a father who knew enough to love que you. você nunca teve um pai que sabia te amar.
to hold you in his arms que sabia abraçar você and to say, I love you, son. e dizer para você, meu filho, eu te amo. Instead, he hit you E em vez disso ele te batia and he put you down. e ele rebaixava você. I'm so sorry, ma'am, Eu sinto tanto, minha senhora, that your mother never knew enough to build you up, que a sua mãe não soube levantar você. but instead criticized you Ela te criticava sempre and called you e names. chamava você de coisas terríveis. I'm so sorry for that person that's sitting here E eu sinto tanto para você que está sentado aqui, that's been rejected que tem sido rejeitado simply because of the color of their skin simplesmente pela cor da sua pele or the shape of their eyes. ou então o formato dos seus olhos. You know, the most painful one for me, Sabe a coisa que mais dói para mim? because my 15-year-old daughter was raped. Porque a minha filha de 15 anos foi estuprada. It was in a school function. Foi numa festa da escola. 2 boys pulled her in the back room, 2 meninos agarraram ela e enfiaram ela numa sala de aula. and it led to a pregnancy. E isso levou a uma gravidez. We don't believe in abortion. E nós não acreditamos em aborto. My little 15-year-old carried that child to full term. E a minha filha de 15 anos teve aquele filho. We adopted the child out. E nós demos aquela criança para adoção. I got a 16-year-old granddaughter I've never seen. Agora eu tenho uma neta de 16 anos que eu nunca vi. In 2 years could look me up. E em 2 anos ela pode me procurar. Remember that plane crash over Los Angeles where 2 planes collided? Vocês se lembram daquele desastre aéreo em cima de Los Angeles, onde 2 aviões trombaram um com o outro? One of those boys was on that. Uma desses meninos estavam naquele avião. The other one asked our forgiveness. E o outro veio nos pedir perdão. We forgave him. E nós o perdoamos. There's life after that. Existe vida após isso. I remember walking my little daughter down the aisle Eu lembro de levar a minha filha para o casamento dela. and turned around to give the message E eu voltei-me para dar a mensagem. and emotionally fell apart. E depois, emocionalmente, eu simplesmente desmontei. Because God had given her the most wonderful man. Porque Deus tinha dado para ela o homem maravilhoso. And I felt God had made that all right. E eu vi que Deus tinha colocado uma bênção naquilo tudo. But I remember sitting with my daughter for years. Mas eu me lembro sentando durante anos com a minha Said, filha. all men are perverts. E ela dizia, homem é só um bando de pervertido. Honey, you know that's not true. E eu dizia, filha, você sabe que isso não é verdade. Well, I know you're not dad, but they are. Ah, pai, eu sei que você não é, mas eles são. I said, honey, that's not true. E eu dizia, filha, isso não é verdade. But I've sat with so many ladies over the years Mas eu já me sentei com tantas mulheres durante os anos who have been raped and taken advantage of. que têm sido estupradas e alguém aproveitando delas. Can you imagine anything worse than to be loved for your body but rejected as a person? Você já imaginou alguém amando o seu corpo, mas rejeitando você como pessoa? And in the vast majority of cases, E na vasta maioria dos casos, those men will never come back and never own up to it, never say they're sorry. esses homens nunca vão voltar, nunca vão dizer eu fiz mal e pedir perdão. And that leaves some of you ladies stuck. E isso deixa alguns de vocês mulheres presas. And you want to let it go. E você quer But soltar nobody aquilo, will acknowledge it. mas ninguém quer dar reconhecimento So àquilo. if they won't come back, Então, se eles não voltam, can I? será que eu posso? Ladies, as a husband, as a father, as a man, Mulheres, como marido, como pai e como homem, would you forgive us men você poderia perdoar a nós, homens? for the way we've looked at you and touched you and Porque raped you? pela maneira que nós temos olhado para vocês e tocado em vocês, That's not your fault. isso não é a sua culpa. That's our sickness. Isso é a nossa doença. And for your sake, forgive us. E para seu próprio bem, perdoe-nos. And let it go. E solte aquilo, No matter what the pain, independente da dor, no matter how you've been hurt, independente de como você foi no matter who machucada, has hurt you, independente de quem te machucou, would you be willing today to let it go? você estaria disposta hoje a abrir mão daquilo? It's for your sake that you forgive. É para o seu bem que você vai perdoar. Walk away from this conference free. Saia dessa conferência livre. We're not whitewashing sin. Nós não estamos pintando de branco o We're nosso acknowledging pecado. the pain. Nós estamos reconhecendo a dor. Everybody has had it. Todo mundo teve. But God has a way Mas Deus tem um caminho to exchange His beauty for your ashes. de trocar a sua beleza pelas suas cinzas. It's all in the gospel. Está tudo no Evangelho. But we have to possess that Mas nós temos que tomar posse disso in order to set the other captives para free. que os outros possam ser libertos. You can't impart to others what you don't possess. Você não pode dar aos outros aquilo que você não possui. God wants you free from your past. Deus quer você livre do seu passado. Would you pray with me? Você quer orar comigo agora? Lord, we love you.
Senhor, nós te amamos. Thank you that you're a loving, compassionate God. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor e de compaixão. And you've freely forgiven us. E você tem nos perdoado livremente. God, give us the grace today to forgive others. Deus nos dê a graça hoje de perdoar aos outros. Give us the courage to face the truth Nos dê a coragem de encarar a verdade and to let it go. e de simplesmente abrir mão. Let it go. Abrir mão, No matter how bad the pain, independente de qual for a dor. let it go. Abrir mão. Oh God, wrap your arms around us. Deus nos abrace. The only way that you can. Da única maneira que você pode fazer. You're the only one who can change our hearts. É só você que pode mudar os nossos To bind corações. up the brokenhearted. E simplesmente remendar os nossos corações quebrados. Set the captive free. E libertar os cativos. And we're asking, Lord, E nós estamos pedindo, for Senhor, the sake of every person here, para o bem de cada um que está aqui, give us the grace to do that. nos dê a graça de fazer isto. And we'll thank you for it in E nós Jesus' vamos name. te agradecer isto em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. Taking a half-hour break. Vamos ter um intervalo de meia hora. Announcements. E antes disso, avisos.